E esta manhã é um privilégio estar de novo convosco, a Igreja de Sangalhos, e também os nossos irmãos, os nossos amigos que estão connosco esta manhã. Que Deus também vos possa tocar o vosso coração. Vamos abrir a nossa palavra, a palavra de Deus, aliás, em João capítulo 9. João capítulo 9. É o texto que esta manhã vamos ler e também tirar dele os ensinos que Deus nos dá para podermos compreender a sua palavra e o seu grande amor para conosco. João capítulo 9, versos 1 ao verso 4. Aliás, podemos ler até ao verso 7. João capítulo 9. Quando Jesus ia passando, viu um homem cego de nascença. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou, este ou os seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais. Mas isto aconteceu para que se manifestem nele as obras de Deus. Devemos fazer as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra, fez lodo com a saliva e aplicou aos olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. O cego foi, lavou-se e voltou a ver. Então os vizinhos e os que tanto tinham visto a mendigar perguntavam: não é este o que estava sentado pedindo esmola? Alguns diziam que era ele, outros diziam: parece com ele. Mas ele mesmo insistia: sou eu. Perguntaram-lhe: como, pois, se abriram os teus olhos? Respondeu ele: o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui, lavei-me e pude ver. Perguntaram-lhe: onde está ele? Respondeu ele: não sei. Levaram aos fariseus e o que dantes era cego. Ora, era sábado, o dia em que Jesus fez o lodo e abriu os olhos do homem. Portanto, os fariseus também lhe perguntaram como vira. O homem respondeu: aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e vejo. Alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Mas outros perguntavam: como pode um homem pecador fazer tais sinais miraculosos? Vamos avançar no texto e vamos ver o verso 22. Seus pais disseram isto porque temiam os judeus, porque já os judeus tinham resolvido que quem confessasse ser a Jesus, o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais disseram: tem idade, interrogai-o. Chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego e disseram: dá glória a Deus, sabemos que esse homem é pecador. Respondeu ele: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Prezados irmãos, nós encontramos mais uma história muito feliz para aquele homem que nascera cego. Um homem que vivia numa outra dimensão do mundo. Um homem que tinha a sua vida dificultada pela falta de visão. E não só era dificultada pela falta de visão, como também se atribuíam a essas pessoas a culpa
de algum pecado. Principalmente pecado que algum dos seus familiares tivesse cometido. Hoje em dia, prezados irmãos, ser um invisual, e nós temos um invisual na nossa igreja, o irmão Vítor, que com muito carinho e com muita alegria nós o temos no nosso meio e pedimos ao Senhor também e à sua família que Deus o possa abençoar. Mas neste tempo, ser invisual era muito mais complicado. Hoje em dia, um invisual pode tirar um curso superior, pode aprender a ler e a escrever. Existe o Braille, e que ajuda muitas pessoas até a navegar na internet. Usa a facilitar essas pessoas que possam até ser engenheiros, enfim, ter um curso de faculdade, um curso superior. Podem ter acessos à sua vida facilitada. Existem hoje meios que podem ser usados para que as pessoas que são invisuais sintam também que fazem parte integrante da vida cotidiana. Mas no tempo de Jesus não era assim. Um invisual não podia estudar. Não havia o Braille. Não podia aprender a ler nem a escrever. Todas as pessoas não reparavam nessa pessoa. Olhavam para o outro lado. Porque além de ser um invisual, tinha o estigma de ter um pecado agarrado à sua vida. E quando as pessoas têm estigmas na vida, na sociedade, as pessoas vivem completamente à margem. Vivem num outro mundo, quase diria, num outro planeta. E este homem estava reduzido à sua insignificância, ao seu pedaço. Aquilo que alguém o levava, alguém o iria buscar. Não tinha um cão para o guiar. Não tinha aquelas bengalas especiais que o ajudam. Não tinha nada disso. Não havia o cuidado, rampas para subir e descer. Não havia nada que as pessoas se preocupassem para facilitar a vida a alguém que não via. Este homem não só não via desde nascença, nunca viu o sol, nunca viu as cores que hoje estamos a ver e a olhar uns para os outros, não sabia o que era o amarelo, o verde, o vermelho, a cor do céu azul, como é que era um cão, um gato, como é que é a beleza do ser humano. Não tinha esta percepção, não conhecia nada disso. E, no entanto, o texto diz que Jesus passou por ali. E quando Jesus passa por ali e viu o homem que era cego de nascença. Prezados irmãos, eu quando leio a Bíblia, a certeza que eu tenho é que Deus existe e que Deus sabe que também eu existo. E o ato de Jesus parar e olhar para este homem significa que no meio de uma multidão de seres humanos que existe à face do planeta, Deus sabe quem eu sou. E Jesus parou por uma única pessoa, insignificante para os demais, que não tinha qualquer relevância na sociedade. Não era eloquente, não era um rei, não era um príncipe, não era um governante, não era um rico. Era alguém que não era ninguém para muitas pessoas que viviam. Mas para Deus, o não ser ninguém para os outros, nós somos sempre alguém para Deus. Os outros podem não me quererem ver. Os outros podem não me querer olhar nos meus olhos ou saber quem eu sou. Mas Deus sabe. Deus conhece.
Deus conhece tudo o que eu sou, tudo o que eu não sou, tudo o que eu faço e tudo o que eu deixei de fazer. Jesus não olhou para este homem por ser invisual. Ele olhou porque este homem tinha a necessidade do amor de Deus. Este homem tinha a necessidade de saber que alguém se importa com ele. E aquele que podia curar todas as enfermidades foi aquele que se chegou perto deste homem e falou para este homem. Deu-lhe importância, mostrou carinho, demonstrou algo humano, especial na vida e no relacionamento. E Jesus parou para ajudar este homem. Há tantas coisas na nossa vida que nós passamos por cima e achamos que não são importantes. Olhamos uns para os outros, nós escolhemos os amigos, escolhemos com quem queremos falar, com quem nos queremos dar, com quem nos deixamos que tenham confiança connosco. Mas Jesus não faz isso. E se eu neste momento sou alguém que estou a passar alguma dificuldade na minha vida, se eu me sinto ignorado por todos os que estão à minha volta, se eu sinto falta de justiça na minha vida, eu só tenho que pensar que Jesus olha por mim e que me ama e que me conhece. Porque eu posso ver e ser invisual em tantas coisas na minha vida. Eu posso ser um cego invisual de tantas coisas que se passam à minha volta. E o mundo, ou quase o mundo inteiro, é cego nas coisas espirituais. Só o facto de estar aqui, irmãos, convosco esta manhã e saber que Deus sabe que eu existo, para mim é o suficiente. Saber que Jesus parou um dia e que me chamou das trevas para a luz, que um dia eu estava perdido e que Cristo foi ao meu encontro e me trouxe para a verdade. Não houve ninguém que fez isso por mim. Só Cristo foi à minha procura, sabia da minha existência e trouxe-me ao conhecimento da verdade. É por isso, irmãos, se vivemos triste com alguma coisa na vida, às vezes os adolescentes acham que ninguém gosta deles, mas eles não sabem o amor que os pais têm por eles. Mesmo nós adultos achamos que estamos sozinhos por vezes e que ninguém nos compreende. Nós nunca estamos sozinhos, porque Deus para e olha para nós. Cristo parou no meio da multidão de pessoas que havia em Jerusalém, parou para olhar para este homem. E Cristo faz para mim. Eu hoje sinto-me uma pessoa privilegiada. Eu hoje sinto-me uma pessoa segura nos braços de Deus. Porque eu sei que no meio de milhões de seres humanos que existem, Jesus também para à minha porta, para no caminho da minha vida, para e quer ter uma amizade comigo e chama-me pelo meu nome e ajuda-me a ultrapassar as dificuldades que eu tenho na minha vida. Mas principalmente o seu amor que é benéfico, o seu amor que me atrai e que me causa a alegria interior, saber que de tudo aquilo que existe em todo o universo, Jesus parou à porta da minha vida. Agora vejam o seguinte, versículo 2. Aliás, versículo 2. Os discípulos de Jesus perguntaram: Rabi, quem pecou?
Jesus preocupado em curar, Jesus preocupado em aliviar o sofrimento deste homem, e os discípulos, quem pecou? Cristo preocupado em curar as nossas enfermidades, e nós a querer saber o que é que andamos a fazer. Que pecados andamos a cometer. E quantas vezes nós cometemos aquele pecado? E a que horas nós cometemos? E Cristo interessado em apagar, em aliviar, em retirar de nós a enfermidade do pecado. E nós a relembrar uns aos outros, tu pecaste, tu fazes isto, aquele fez aquilo, aquele fez o outro, aquele não pode, aquele... É impossível, irmão, nós sermos tão ignorantes assim e tão maus assim. Cristo vem à minha vida e pergunta-me, entrega o teu caminho a Jesus, confia nele, ele tudo fará. Mas eu não consigo fazer isso uns com os outros. Eu não consigo esquecer o que me fizeram e aquilo que eu faço aos outros. Preocupados com o pecado, preocupados com aquilo que era de maior tristeza na vida daquele homem, em vez de estarem preocupados com a alegria que Jesus estava a querer dar àquele homem. Normalmente, irmãos, quando falamos de pecados na igreja, todos nós nos retraímos um pouco. Se eu vos perguntar, irmãos, quais são os vossos pecados? Muitos de vós dirão, pastor, o meu pecado é ser frontal demais. O meu pecado é ser verdadeiro ou verdadeira demais. Tudo o que tenho para dizer, digo na cara. Mas isso não é nenhum pecado. Onde é que está o pecado de dizer a verdade? Ninguém diz, pastor, eu sou ladrão. Eu roubo, pastor. Ou ninguém diz, olha, eu sou adúltera. Eu ando a cometer adultério. Ninguém diz isso. Ou ninguém diz, não, eu sou mentiroso. Ah, pastor, você nunca acredita numa palavra minha. Eu minto de manhã à noite. Nós nunca dizemos isso. E dizemos que somos pecadores. Por dizer a verdade. Por ser sinceros. Por demonstrar que aquilo que vai no meu coração devo partilhar com o meu próximo. Mas estamos preocupados com o pecado dos outros. Quando alguém roubou, aquilo, sabes, o irmão tal fez isto, fez aquilo. A irmã tal andou, cometeu adultério e agora o marido não vai perdoá-la. Andamos com essas coisas. Mas eu não conto os meus pecados a ninguém. Eu não digo aquilo que eu faço. Mas estou interessado no pecado dos outros. E quero às vezes até conhecer o pecado dos outros. E quanto mais me contarem coisas más acerca dos outros, mais eu me sinto purificado. Mais penso, ainda bem que não é comigo. Ainda bem que não fui eu que fiz isto. Ainda bem que eu não sou assim. Sou melhor do que essa pessoa. E às vezes enchemos-nos do ego com o pecado dos outros. Eu batizei-me com 17 anos. Eu nunca ouvi falar tanto de pecado antes do meu batismo do que eu ouço depois do meu batismo. Os cristãos são terríveis. Falam muito de pecados. Os não crentes não falam. Mas nós falamos muito dos pecados. Pecado aqui, pecado ali, pecado. Parece que gostamos de falar nos pecados. Parece que os pecados nos atraem. Se alguém contar uma história de que alguém foi bonzinho na rua e que ajudou uma senhora idosa a passar a rua, ninguém se interessa. Agora, saber que o irmão A ou o pastor B cometeu um pecado, isso interessa.
Isso é muito interessante. Vamos apurar as responsabilidades. Vamos saber quem fez as coisas. Mas não nos esquecemos. Ou não nos esquecemos que todos nós somos pecadores. E os discípulos, sendo eles pecadores, estavam preocupados com o pecado da pessoa que era invisual. Jesus, irmãos, Jesus veio para libertar, não veio para condenar. Jesus trouxe o amor, a paz. Jesus não trouxe a contenda entre as pessoas. Jesus não veio para revelar os pecados, os segredos dos cristãos. Cristo veio para nos dizer que o Pai nos ama, que o Espírito Santo nos consola e que Ele tem amor por nós, que morreu para nos salvar. É esta a dimensão e a certeza da salvação que nós podemos ter em Cristo Jesus. Quão bom era nós podermos encontrar uns com os outros e perguntar: eu sei que Jesus te ama. Em lugar de dizer: sabes o pecado que aquele irmão cometeu? Era tão bom nós podermos dizer: hoje estou feliz quando encontro um irmão, hoje estou feliz porque eu sei que Jesus me ama e ama-o a si também. Como palavras eram bondosas e edificantes na nossa vida, em lugar de saber quem pecou. Que nos interessa saber quem pecou. Que prazer temos nós em conhecer o pecado dos outros? Qual é o nosso prazer? Porquê que os discípulos estavam a acreditar que ele era cego de nascença por causa dos pecados? Os pecados do pai, da mãe, de alguém que tivesse cometido um grave pecado no passado e que agora, coitado deste senhor, pagava por os erros dos outros. É assim que nós vemos o amor de Deus. É assim que nós acreditamos em Deus, que nos faz pagar, que nos faz sofrer, que nos faz sentir mal, apesar do pecado em nós, sentimos mal, porque o Espírito Santo trabalha no nosso coração. Não precisamos que nos lembrem os nossos pecados. Porque já é mau demais termos cometido pecado na nossa vida. Mas neste caso, este homem não era pecador. Ou seja, ele não era invisual porque tinha cometido o pecado e Jesus responde. Mesmo que ele tivesse cometido pecado, na presença de Jesus, não há nada que não possa ser limpo. Nada. Por que eu estou preocupado com os pecados se eu sou crente e vivo na igreja e quero praticar? Porque a igreja é exatamente para isso. Não é para nos lembrar que somos pecadores, mas para nos lembrar que temos um Cristo que nos ama. Se eu venho para a igreja, ou se eu sou membro da igreja, para lembrar os pecados uns aos outros, eu não preciso de igreja. Eu não preciso ser membro da igreja. Eu preciso da igreja, preciso dos irmãos, para que orem por mim, para que oremos uns pelos outros, intercedamos uns pelos outros e que nos amemos uns aos outros. É isso que nós precisamos. Eu não preciso da igreja para saber os pecados de A de B, a mim não me interessa nada, rigorosamente nada. Mas os discípulos estavam interessados em saber quem pecou. Estou eu interessado em saber quem pecou? Ou estou interessado em saber quem pode perdoar os meus pecados? Quem pode mudar a minha vida? Quem pode alcançar o meu coração? Quem pode fazer de mim uma nova criatura em Cristo? Quem pode fazer de mim um ser que veja e que vê agora a palavra de Deus? No fundo, irmãos, todos nós como pecadores andávamos na escuridão. E agora o Senhor trouxe-nos à luz para que possamos ver, não os defeitos uns dos outros, mas ver
o que Deus pode fazer na nossa vida. Ver o que Deus pode fazer no mais íntimo do nosso ser. E quando tudo parece que não resulta, o Senhor faz resultar na nossa vida. Porque esse é o Deus que me ama. É o Cristo que se encontra comigo à beira do meu caminho, na minha casa, no meu trabalho, na minha escola, na igreja. É o Cristo que vai ter comigo. É o Cristo que se senta ao meu lado, que partilha a mesma refeição, que veste a mesma roupa e pergunta-me: como estás? Eu quero estar ao teu lado. Eu quero ser o teu companheiro. Eu quero ser aquele que está sempre pronto para mudar, se tu deixares mudar o teu coração. Em lugar de olharmos para os pecados uns dos outros. Prezados irmãos, este homem foi curado. Este homem, Deus, através de Cristo, o trouxe à luz do dia. E este homem foi curado por lodo. Que tal, irmãos? Eu cuspir agora na terra, faço um lodo e ponho nos vossos olhos. O que é que os irmãos diriam? Pastor, nem pensar. Que nojo. Acha que eu ia deixar fazer isso? Tu achas que ler a Bíblia te resolve os teus problemas? Tu achas que ir à igreja e orar resolve o teu problema? Tu vais ficar sem trabalho por causa do sábado e achas que a igreja resolve o teu problema? Parece patético colocar lodo, cuspo com a terra nos meus olhos. Eu jamais deixaria de fazer isso. Deixava de fazer isso na minha vida. E os outros, e o inimigo sabe muito bem que diz: tu acreditas nas coisas que são patéticas? Achas que a tua doença se cura com oração? E nós começamos a pensar realmente, não vemos melhoras à nossa volta, não encontramos soluções, e às vezes até pensamos que eles têm razão, o inimigo tem razão. É patético. Viver uma religião hoje em dia é patético. Andarmos aqui a crer em palavras escritas de alguém que viveu há 2000 anos atrás, parece impossível. Parece que nós não vivemos no século XXI. Muitas pessoas acham um nojo aquilo que o cristão faz em acreditar num Deus que nunca ninguém viu. É por isso que muitas pessoas nos consideram tolinhos, somos tolos. Temos aqui uma grande deficiência mental. Para muitos, o cristão devia ir para umas casas próprias que existem para pessoas com alguma deficiência mental. Porque eles não acreditam naquilo que Deus faz na nossa vida. Eu nunca acreditaria que cuspo com lama pudesse curar. Eu nunca acreditaria que uma oração possa mudar. Nunca acreditaria que respeitar um princípio, fosse alterar o percurso da minha vida. E são coisas que o mundo não pratica. E nós somos levados a pensar que às vezes também não resulta connosco, irmãos. Mas resultou com este homem. Claro, não foi o cuspo que curou. Não foi a lama que curou. Foi a presença de Cristo na sua vida.
Quão maravilhoso é Jesus quando entra na nossa vida. E quão maravilhosa poderá ser a nossa vida quando deixamos Cristo entrar para purificar o nosso coração. E todos, naquele momento, todos ficaram intrigados. Até começaram a dizer que aquele cego não era o cego que estava todos os dias no templo. Achavam que este era parecido com ele. E até perguntaram aos pais, quem curou o vosso filho? E os pais, com medo, tinham medo das represálias, tinham medo da ignorância, tinham medo que os colocasse completamente à parte e que os impedisse de ir ao templo. E disseram, olha, fala com o nosso filho, ele já é maior de idade. E quando foram falar com o filho, perguntaram-lhe, sabemos que esse homem é pecador, esse Jesus. Verso 25. Respondeu ele, se é pecador não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Prezados irmãos, às vezes nós queremos saber minuciosamente todas as coisas da Bíblia. Queremos conhecer todos os detalhes que forem possíveis à nossa inteligência. Mas eu digo-vos uma coisa, irmãos. O que eu sei. Eu gostava de aprender muito mais. Gostava de ter uma inteligência mais forte, que pudesse... Há pessoas que são capazes de lembrar de tudo o que aconteceu na sua vida. Mas eu sou um pouco como o cego. Eu não me interesso do passado. Uma coisa é que eu sei aquilo que Jesus tem feito na minha vida. E aquilo que Jesus pode fazer na nossa vida. Não adianta andarmos a viver agarrado a tantas coisas na nossa vida. Se nós não soubermos o que Jesus tem feito na nossa vida, tudo o que Ele fez até hoje não tem nenhum significado para nós. E este homem tem uma resposta certíssima. Eu não sei quem é, mas uma coisa eu sei, que eu era cego e agora eu vejo. Qual é a certeza que temos nós na nossa vida, irmãos? Qual é a certeza que eu tenho quando eu me lamento e continuo a lamentar todos os dias da minha vida? Que certeza tenho eu quando eu penso em desistir, deixar os princípios de Deus? Procurar uma outra forma de vida que seja mais atrativa, mais, enfim, que se coadune mais com o meu temperamento e com a minha maneira de ser. Será que eu não tenho um espelho em casa para ver o que Jesus fez na minha vida? Será que eu não consigo entender o que quer ainda fazer na minha vida? Eu tive uma irmã numa igreja do qual eu fui pastor. Essa irmã era uma irmã terrível, terrível. Ela andava... Aliás, ela era tão terrível, que ela passava o tempo todo a tentar saber os problemas, os podres da vida dos irmãos. E quando acontecia alguma coisa na igreja, ela vinha ter comigo e disse, pastor, você já sabe disto assim, assim, assim? Eu disse, sim, acabei de saber. E o que é que você vai fazer acerca disto? E quando me voltava a ver, no sábado seguinte, então, pastor, já fez alguma coisa acerca disto? O tempo está a passar. Surgiu um outro problema na vida de alguém na igreja? Pastor, já sabe isto outra vez? Isto assim, sempre. Até que ela me disse, pastor, você é uma pessoa muito fraca. Você não reage. Eu estou falta de dizer as coisas e você não age.
Eu tentava explicar àquela irmã, mas ela não me queria ouvir. Pastor, não venha cá com conversas dessas. Aquele fez isto, aquele fez aquilo, aquele fez aquilo outro, aquele fez... Eu sei um pouco de todos, irmãos, e você é conivente com eles. Passaram-se uns bons anos, sempre assim, não foram meses, foram anos assim. Até que um dia, essa irmã nunca mais me disse nada. E eu estranhei. Porque é que ela não me disse mais nada acerca, ela conhecia tudo. Até que alguém se aproximou de mim e disse, pastor, você sabe o que é que aconteceu à irmã? Disse, não. Ela fez isto assim, assim, assim. E ela já há mais de 5, 6 anos que ela fazia isto na vida dela. Só que ela fazia escondida. Só que ela descaiu e alguém viu o que ela fez. E agora, quando eu vejo essa irmã, olho para ela, ela olha para mim, ela não me diz nada mais. Não me disse mais nada. Porque sabe que olhar para os outros não é a nossa missão aqui na Terra. A nossa missão é olhar para Jesus. E quando todos olhamos para Jesus, é claro que é preciso ordem na igreja. É claro que é preciso ajudarmos uns aos outros, corrigirmos algumas coisas na igreja. É claro que isso é importante. Mas eu posso andar na igreja e ser cego a minha vida toda. Posso nunca ter visto o amor de Deus na minha vida. Posso nunca ter visto o perdão de Deus na minha vida. Posso nunca ter compreendido o que Jesus quer fazer ao meu coração. É por isso, prezados irmãos, uma coisa eu sei. Eu digo-vos esta manhã uma coisa. Eu sei que eu quero estar na eternidade. E isso eu sei. Meus irmãos, eu não sei, mas eu sei. Eu quero estar na eternidade. E o facto de querer estar na eternidade não me dá interesse nenhum em saber nada de ninguém. Se for para ajudar, interessa-me em saber. Agora, se não for para ajudar, não me interessa em saber nada de ninguém. O que me interessa é saber quantas pessoas neste mundo desejam no seu coração um dia estar com Jesus na pátria celestial. O que eu desejo é saber que todos nós vemos com os olhos espirituais, através da palavra de Deus, que muda e transforma o nosso ser. E que não temos nenhuma obrigação ou nenhuma função de sermos acusadores uns dos outros. Cristo sabe quantos cabelos temos ainda na nossa cabeça. Cristo sabe o desejo que nós sentimos em nosso coração de ser transformado pelo seu amor. Eu posso não cantar bem, a Inês canta muito bem, na igreja ninguém ultrapassa a Inês, mas ela também tem um grande desejo na vida dela, acredito, que é um dia estar com Jesus na eternidade. Cada um de nós tem dons, tem bons, mas o mais importante é um dia estarmos com Cristo na eternidade. Deixarmos de lado as nossas diferenças e procurarmos a harmonia e a paz unicamente em Cristo Jesus. E Jesus passa na vida de todos nós, não para perguntar para quem pecou, mas para perguntar: queres ficar limpo? Queres que eu te perdoo os teus pecados? Queres que te dê os olhos espirituais?
E nós só temos que dizer que sim, aqueles que um dia vão e querem estar com Cristo na eternidade. Irmãos, não olhemos para aquilo que o Senhor não olha, mas olhemos para aquilo que o Senhor quer olhar, desenvolver o potencial e atingir o nosso mais íntimo ser, para o transformar e trazê-lo um dia, para que ele possa estar com Cristo eternamente e vivermos juntos na pátria celestial, onde o pecado nunca mais poderá entrar. E ali ninguém vai perguntar quem pecou. Porque essa pergunta, com Cristo, já não se faz mais. Que Deus nos abençoe, irmãos, e que nos traga sempre alegria ao nosso coração. É o meu desejo e a minha oração. Amém.